15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. No Brasil, a legislação de proteção e defesa dos consumidores é considerada um exemplo para outros países. Nos estados e municípios, é obrigatória a existência de órgãos como o PROCON, que podem e devem ser acionados em caso de necessidade. Um dos objetivos do PROCON é servir como mediador entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços em casos de conflito. Em Varginha, o serviço existe há mais de 20 anos. O consumidor deve procurar o PROCON quando se sentir lesado. Mas antes, por exemplo, se tiver um problema com uma operadora de telefonia ou internet, ou mesmo com o fornecedor, o consumidor deve primeiramente procurar o fornecedor para solucionar o problema, ou então o SAC, que é Serviço de Atendimento ao Consumidor. Não obtendo êxito, sim, aí pode nos procurar com o protocolo do SAC. Em Varginha, a queixa sobre o setor de telefonia lidera a lista de reclamações, seguida por problemas com serviços de internet e bancos. Em média, os casos no PROCON local são resolvidos em um mês. O consumidor deve chegar até o PROCON munidos de documentos, documentos pessoais e documentos de compra do problema que ele está se sentindo lesado. As queixas mais comuns no PROCON são de operadoras de telefonias e internet, serviços bancários, cartão de crédito e os problemas do comércio, O PROCON tenta diretamente com o fornecedor, PROCONfone. Não obtendo êxito, a gente manda uma CIP, que é uma carta de notificação preliminar, concedendo um prazo de 20 a 30 dias para envio de defesa. Não obtendo sucesso, a gente marca uma audiência para tentativa de conciliação entre as partes. Esta advogada especialista em direito do consumidor avalia como positiva a regulação da matéria, mas reflete que a legislação precisa de atualização. O código, ele assegura bastante o direito dos consumidores, eu não vejo que ele seja deficitário, mas a gente com certeza conseguiria ter uma melhora e deixar os consumidores mais assegurados com temas que foram criados e desenvolvidos ao longo do ano, por ele ser um código que aborda os direitos de uma maneira muito genérica e não específica em si. Aí precisa ficar vendo a interpretação da norma e cada um tem um entendimento e às vezes não consegue essa aplicação igualitária do direito para todos. Doutora Ana Carolina orienta consumidores a ficarem em alerta quanto aos contratos de serviços e às compras em lojas físicas e online. Em um contrato, é extremamente importante o consumidor ficar atento às cláusulas para que ele não assina nenhuma que contenha algum abuso do direito da empresa sobre ele, como, por exemplo, cláusulas que retirem a responsabilidade da empresa pela prestação de serviço ou pelo produto que ela está ali oferecendo, assim como alguma que coloque o consumidor em desvantagem manifestamente excessiva. Outras cláusulas que retirem o direito a ele de quantias já pagas ou que o retirem a possibilidade de algum direito que é garantido pela lei. Por exemplo, uma venda casada junto aí não pode? Uma venda casada não pode, isso é totalmente vedado pelo Código. O consumidor ele tem que ter o livre exercício de fazer a compra de um produto ou de um serviço separadamente. As empresas não podem mais ficar vinculando a compra de telefonia vinculada à internet ou contratos bancários, por exemplo. Só te faço um empréstimo se você contratar o seguro. É uma questão que a gente ainda vê acontecendo nos dias de hoje, mas os consumidores precisam ficar bem atentos para não se sujeitarem a esse tipo de situação e, identificando que ele está numa situação dessa modalidade, ele procurar o PROCON ou um advogado para poder reverter juridicamente essa questão. A responsabilidade compartilhada é outro ponto que causa confusões e gera problemas. Ainda existe muita confusão. Às vezes a gente vê os próprios lojistas querendo se eximir dessa responsabilidade, mas para o consumidor fica a opção dele, se ele quer procurar a empresa que fabricou o produto ou a loja que ele comprou para poder ver esse problema resolvido.